Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero te contar a respeito da história do meu filho Enzo. Uma criança alegre, saudável, que gostava, como toda criança gosta, de brincar, de correr. Meu Deus, que menino saudável, o Enzo. Isso era um orgulho para nós. Eu até brincava que o Enzo, com 7 anos na época, nunca tinha entrado num hospital. Eu falava, ele só nasceu lá. Ele só conhece o hospital por ter nascido lá. Porque ele nunca mais voltou. Ao contrário até da irmãzinha dele. A irmã, a mais velha, estava sempre com algum probleminha de saúde. Mas ele não. Ele só tinha nascido no hospital. A mais velha é uma ruivinha. É uma ruivinha linda, a irmãzinha dele. Essa estava sempre com algum probleminha de saúde. E nossas vidas seguiram. Eu, hoje, no meu segundo casamento, aliás, diga-se de passagem, no segundo casamento e muito feliz, a mãe do Enzo, também já casada e muito feliz também, vivíamos numa harmonia, sabe? Não havia dado certo o relacionamento entre mim e ela. Nós tínhamos nos separado, mas, na verdade, cada um acabou se encontrando. Eu no meu novo relacionamento e ela também, a mãe do Enzo, no outro relacionamento dela. Mas foi no finalzinho daquele janeiro de 2017 que o Enzo começou a se queixar de dores nas costas. Até então, a mãe dele, a Lilian, ela me falou, mas você sabe como é que é criança, né? Corre, cai, ainda mais menino, né? Ainda mais moleque. Mas ele continuava a se queixar das dores. Então, a Lilian, a mãe dele, resolveu levá-lo para o hospital e, graças a Deus, nós temos um plano de saúde muito bom, um plano de saúde excelente, que foi, inclusive, fundamental nesse caso. Chegando lá, o Enzo, com aquelas dores, ele foi tratado com dor e deram alguns analgésicos a ele e aliviou. Mas assim que passava a medicação, o efeito dela, as dores voltavam. E aí começou, sabe, a virar uma rotina na vida do Enzo, a ida ao pronto-socorro e ao hospital. Ele que jamais tinha ido, agora ficava 3 dias internado, tinha alta, voltava, 3 dias de internação, e isso começou a me deixar bastante preocupado. A mãe dele, preocupadíssima, a Lilian, e eu também, muito preocupado com o Enzo. Vários exames foram solicitados, inclusive uma tomografia. Essa tomografia não mostrava nada. Absolutamente nada, Paulinho. Desta vez, 5 dias de internação. 5 dias da internação. Aí eu vou para um plantão de um neurologista para ser atendido de novo com o assunto do Enzo. E nesse dia no plantão eu encontrei um neurologista cujo nome é Dr. Marco Juliano. Esse Dr. Marco Juliano, ele é da cidade de Itu, mas ele
passava um tempo nos Estados Unidos da América e regressava ao Brasil de tempos em tempos. Dr. Marcos Juliano, ele é muito bom, hein? Dr. Marcos Juliano Camilo, de Itu, ele dizia que lá nos Estados Unidos ele se desenvolvia, lá ele tinha mais recursos do que aqui, então ele aprendia muito lá em terras americanas, mas para aplicar todo o seu conhecimento aqui, em terras brasileiras, especialmente Itu e toda aquela região. Ele era um grande médico, sem dúvida. Coincidiu do Enzo ser transferido e haver aquela conversa entre mim e o Dr. Marcos Juliano. E o Dr. Marcos Juliano, ele resolveu tirar um pouco de líquido da medula óssea do nosso filho Enzo. Mas, na verdade, quando ele fez isso, nem ele mesmo sabia o que estava acontecendo. O que começou a tirar de vez o nosso sono, e toda a família começou a ficar extremamente preocupada e naquela ansiedade. Paulinho, não estava fácil. Sinceramente, não estava fácil. O Enzo, menino saudável, moleque saudável, aos 7 anos de idade, começa a preocupar muito com a sua saúde. Dr. Marcos Juliano, o brasileiro que vivia grande tempo nos Estados Unidos, ele, através daquela amostra do líquido medular, ele acabou desenvolvendo, na verdade, uma medicação. E essa medicação que ele foi aplicando no Enzo, ela foi, tirando aquela dor que ele sentia. Desta vez, o Enzo teve que ficar internado no hospital 11 dias. 11 dias recebendo a medicação desenvolvida pelo Dr. Marcos Juliano. Depois desse período, ele teve alta do hospital. Aí eu tive uma conversa com o Dr. Marcos Juliano. E ele disse para eu continuar dando aquela medicação que ele chamava de corticoide. Ele só chamava a medicação assim, é um corticoide que eu desenvolvi. Mas é uma medicação muito forte. E estranho, Paulinho, é que ele não me disse qual era o diagnóstico. Ele não disse. Mas no fundo, tudo que nós queríamos era o Enzo sem dor. Sabe como é que é? A gente tinha até medo de perguntar, de ficar esmiuçando que doença que é, doutor? Sabe qual é o diagnóstico, doutor? Sabe, a gente ficava com esse receio. Nós queríamos o Enzo em casa conosco, junto conosco. E assim se sucedeu, meu amigo. O Enzo veio para casa após 7 dias que ele estava aqui em casa. Eu percebi que o Enzo, de novo, ele não estava bem. Só que desta vez, outros sintomas. Ele começou a inchar muito. Para uma criança, inchou muito, Paulinho, mas muito. Quando eu falo muito, é muito mesmo. O que me preocupou demais. E ele, diante do inchaço, ele já não conseguia andar. Ele andava assim, meio se arrastando, com dificuldade. Para um menino daquela idade, não era comum. Não era comum mesmo. Já não conseguia mais andar direito. Aí eu perdi o sono de vez, Paulinho. E eu tive uma conversa com a Lília, mãe dele. Conversamos. Lília, olha, eu lamento, mas eu tenho observado o Enzo, esse inchaço. Eu estou muito assustado. Eu estou muito assustado de verdade, Lília. O Enzo não está bem. E ela, como mãe, olhando-me nos olhos, disse: Valdir, é verdade. Ainda bem que você tocou nesse assunto, porque eu estava com medo de tocar nesse assunto com você. A verdade é essa, ele de fato não está bem. Como eu já faço o tratamento de hérnia de disco, na lombar, eu fazia esse tratamento em Campinas, e fazia com um médico chamado Dr. Maurício. Ele é ortopedista. Então eu falei com a Lilian, a mãe do Enzo. Lilian, eu vou levar o Enzo pro Dr. Maurício dar uma olhadinha nele. O que você acha? Vale?
vale a pena sim. Tenta, eu também estou preocupada. E foi assim que eu levei o Enzo e levei aquela pasta de exames comigo que ele tinha feito na sua internação. Inclusive, ele tinha feito uma biópsia. Quando eu cheguei lá no consultório do Dr. Maurício, eu expliquei tudo o que tinha acontecido. E ele me pediu a batelada de exames. E quando ele olhou na biópsia, eu percebi que o Dr. Maurício viu alguma coisa de errada. O Dr. Maurício ficou parado, olhou novamente para o exame. Ele fez assim um ar de gravidade. Parece-me que colocou a mão no queixo, teria coçado nervosamente o queixo e me falou: Valdir, meu amigo, pode falar, doutor Maurício. Eu não quero assim te assustar, isso foge inclusive da minha especialização. Você sabe que eu sou ortopedista, então eu não sou especialista nisso. Mas eu vou fazer uma carta para você e você vai levar essa carta e vai entregar nas mãos deste médico, Dr. Alejandro. Dr. Alejandro. Dr. Alejandro é assim que fala? Sim. Assim que se escreve, ele mostrou o jeito que ele escrevia, mas a pronúncia é Dr. Alejandro. Ele é professor da Unicamp. Ele é diretor do Hospital Boldrini de Campinas. E ele trata de crianças... Como assim, doutor? Pode completar. Ele trata de crianças... Então, ele trata de crianças com câncer. Nossa, que palavra difícil de ouvir. Quando ele pronunciou essa palavra, aquilo foi um choque para mim. Meu Deus, eu me segurei para não chorar na frente do Dr. Maurício. E na frente do Enzo, meu filho, que estava ali comigo. Ele era uma criança, mas talvez não compreendesse as minhas lágrimas. Me segurei. E tal qual me pedira Dr. Maurício com aquela carta, eu procurei Dr. Alejandro, professor na Unicamp. Eu não contei nada para ninguém. Quer dizer, contei sim. A minha esposa não é a mãe do Enzo. Tá? Não é a mãe do Enzo. Não contei para Lilian. Eu tinha que me abrir com alguém. Então, a minha nova esposa, a Patrícia, e eu contei para ela. Ela conversou comigo. Aí eu disse: o que você acha, Patrícia? Devo falar para Lilian, a mãe dele? Ela me apoiou em falar. Não, ela merece saber. Ela é mãe. Eu sei que talvez vá doer para ela também, assim como está doendo em você e agora em mim. Mas ela não pode ser enganada. Quer dizer, ela não pode deixar de tomar esse conhecimento, sabe? Você tem que falar para ela. Então eu liguei. Liguei na frente da minha mulher. E quando eu telefonei, que eu falei para Lilian pelo telefone, ela chorou. Ela chorou muito, porque eu disse que eu ia levar uma carta para um médico especializado em câncer infantil. E ela chorou muito. E eu dizia para nós: calma, Lilian, vamos aguardar. Foi tudo muito rápido. Na outra semana, eu já consegui uma consulta na Unicamp e, devido à urgência, talvez o Dr. Maurício tenha falado com o Dr. Alejandro. Eu creio que sim. Então, não foi difícil. Paulinho, boa pessoa, então nós nos dirigimos para lá. Foi numa terça-feira, à tarde. A Lilian achou melhor ela ir de carro com o Enzo, o menino, e os seus avós, os pais da Lilian. E eu fui sozinho de moto, mesmo que um pouco longe aqui da cidade de Salto. Eu fui sozinho com a moto. Eu moro em Salto. E a Lilian estava em outra cidade. Chegando lá, aguardamos ansiosos naquela recepção da Unicamp. E logo nos chamaram. E no consultório com o Dr. Alejandro entrou eu e a Lilian. E lógico, o Enzo, o nosso filho. Entramos naquela sala. Quando nós entramos na sala, não havia um médico, mas 5.
Era uma junta médica na sala. Doutor Alejandro, ele estava no meio, sentado numa poltrona. Ele nos recebeu, pediu os exames todos. Os exames nós entregamos para ele. Ele olhou, ele foi passando para cada médico daquela junta. Eram 5 ao todo. O doutor Alejandro nos dirigiu então a palavra. Exatamente assim conversou conosco o doutor Alejandro. Senhor pai, senhora mãe, eu não posso afirmar ainda, mas os indicadores aqui do exame são para câncer. Eu quero que vocês, por favor, realizem uma nova bateria de exames para que eu possa dar o diagnóstico definitivo, assim, com 100% de certeza. Nossa, naquele momento, Paulinho, boa pessoa, nós nos seguramos ali, sabe? Mas eu percebi que vieram lágrimas nos olhos da Lilian. E o Enzo, o nosso filhinho, ele nem imaginava o que estava se passando. Na sua inocência infantil, ele, mesmo inchado, ele estava inchado, ele brincava na sala do doutor Alejandro, com aqueles médicos todos olhando para ele. E assim, nós saímos daquela sala, Paulinho, com aquele monte de papéis, pedidos de exame. A Lilian colocou o nosso Enzo no carro, ela estava com os pais dela e saíram. E eu, já com aquele nó na garganta, eu não aguentei. Quando eu saí lá fora, eu sentei no estacionamento, sentei no chão, o estacionamento, e eu chorei. Chorei tudo que eu tinha para chorar. E foi ali entre lágrimas que eu perguntava por que, meu Deus? A minha oração era exatamente essa. Por quê? Por que, meu Deus? Por que com o meu filho? Por que isso está acontecendo com o meu Enzo? O meu menino tão pequenininho, tão inocente. Por que com ele, meu Deus? Por que tinha que ser com ele? Eu não me conformava. Olha, quase que eu nem consigo chegar em casa, porque já era noite. E mesmo eu não tendo certeza da doença, eu não me conformava, porque para mim estava claro que era aquela doença terrível. Antes de eu ir para casa, eu passei na casa da minha mãe. A minha mãe, também ansiosa, esperava por notícias. Quando eu cheguei, Paulinho, mãe você já conhece de longe, né? A mãe conhece um filho de longe. Então a minha mãe logo percebeu meus olhos vermelhos e ela me disse: pode falar, meu filho. Pode falar, eu estou preparada para te ouvir. E eu falei para ela, eu disse: mãe, o doutor Alejandro, ele acha que é câncer, mãe. Ele pediu assim um monte de exame para ter 100% de certeza, sabe? E a minha mãe, ela em silêncio me abraçou e disse-me: força, meu filho, com Deus nós iremos vencer. Iremos vencer. Eu estava muito cansado, muito cansado. Eu só dei a notícia para minha mãe e já saí de lá para minha casa, direto para Salto. Lá, a minha esposa e a minha enteada também aguardavam ansiosas. Elas queriam saber o que o médico havia dito. Paulinho, quando eu cheguei, que eu coloquei a moto na garagem, lá é uma chácara, onde eu moro, em Salto é uma chácara. Quando eu cheguei e coloquei a moto na garagem, onde eu moro, eu me lembrei do Enzo, meu filho correndo, brincando, nadando na piscina. Eu não consegui nem dizer nada para elas. Eu desabei em um choro e eu perguntava novamente: por que, meu Deus? Por quê? Mas a minha esposa, a Patrícia,
muito preparada. Minha esposa é evangélica, mas é uma mulher usada por Deus, sabe? Muito preparada, muito cheia de fé, muito cheia de confiança no Senhor. Ela é evangélica, preparadíssima, com todos ali. Ela me disse assim: tenha fé em Deus, porque esse que nós servimos é o Deus do impossível, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que tudo pode sobre todas as coisas. Para Deus nada é impossível. Tenha fé, não desista. Paulinho Boa Pessoa, não foi fácil. Um homem como eu, que pregava o evangelho. Eu não disse isso ainda, vou dizer agora. Eu sou pastor. E eu estava precisando ouvir essas palavras da minha mulher. Não foi fácil para um homem como eu, que pregava o evangelho em cima de um púlpito, ver com os próprios olhos o seu filho doente. Não é fácil. Porque eu comecei a me questionar. Senhor, meu Deus, eu tenho assistido enquanto pastor a cura de tantas outras pessoas, a libertação de tantas e várias pessoas. E agora eu, nessa situação, eu sou seu servo, Senhor, meu Deus. Eu sou o pastor da sua igreja. Eu vou confessar uma coisa para você, com toda a verdade que há em mim. Sou um pastor e não posso mentir. A minha fé se abalou. E a minha fé se abalou muito. Não é possível que eu, sendo pastor, eu possa ter um filho com esse problema, Senhor. Se eu tenho ministrado através da sua palavra a cura, a solução dos males de tanta gente, será que eu não posso fazer nada pelo meu filho? Será que o Senhor, que é Deus, não pode fazer nada pelo meu filho? Senhor, meu Deus, não é possível! A minha fé se abalou muito. Como nós somos muito conhecidos aqui na região de Salto, de Itu, Indaiatuba, Sorocaba, a notícia se espalhou. Viu o que está acontecendo com o filho do pastor? O menininho é o Enzo. O Enzo, ele está muito doente. A notícia foi se espalhando. Rapidamente, vários pregadores da palavra de Deus começou a nos ligar. Evangelistas, pastores, missionárias, mulheres, senhoras. Valdir, ouça, pastor Valdir, nós estamos em campanha, viu, Valdir? Estamos orando pelo teu filho Enzo, tá? Deixa eu transmitir uma palavra para você, não desanima. Estamos em oração. Mas eu estava tão fraco, Paulinho. Eu estava tão fraco espiritualmente, tão abatido espiritualmente, que aquelas pessoas falavam para mim. E eu pensava assim comigo: gente imbecil, não adianta falar nada disso, não adianta falar nada disso. E daí? E daí? E daí que vocês estão em oração? Meu filho aqui está doente, caramba. Isso tudo devido à minha fraqueza espiritual. Eu confesso, eu já não acreditava mais na cura do Enzo, meu filho. Outras pessoas acreditavam. A minha mulher acreditava. Ela não é a mãe do Enzo. A Patrícia, minha esposa, atual esposa, ela acreditava. Mas eu não acreditava mais. Assim fizemos todos aqueles exames solicitados pelo Dr. Alejandro. Depois de 20 dias, retornamos à Unicamp. Eu, o Enzo, a Lilian, a mãe dele, e os avós. Desta vez o Dr. Alejandro já nos esperava. Eu desanimado, eu olhava para o Enzo, meu filho, e perguntava dentro de mim: por que, meu Deus? Mas para nossa surpresa, quando o Dr. Alejandro, junto com aquela junta médica, olhou os exames, ele nos disse: que coisa, rapaz!
eu fui me enchendo de medo. O doutor Alejandro, ele usou essa expressão. Mas eu tô impressionado, rapaz. Meu Deus do céu, o que será que esse médico tá vendo nesses exames? Senhor, meu Deus, o que esse médico tá vendo nesses exames? E ele repetiu pela terceira vez. Rapaz, estou impressionado. Quer dizer, pelo menos não é câncer. Como é que é, doutor? Não é câncer. O senhor tá dizendo que... Eu tô dizendo que o teu filho não tem câncer. Eu disse... Veja, eu tava tão negativo. Eu queria que vocês interpretassem isso aqui no pastor. Eu tava tão negativo. Interpretem, por favor. Que eu falei, mas como não é câncer? Sabe, porque eu tava voltado para ouvir isso do médico. Eu havia preparado meu ouvido para escutar isso do médico. E ele estava dizendo que não era câncer. Então eu respondi a ele, mas como não é câncer, doutor? Ele abriu um meio sorriso e disse, não é câncer. O senhor tem certeza? Absoluta. Ficamos todos surpresos. Mas ainda assim, ficou difícil, porque se não era câncer, era alguma coisa. Óbvio que era. Meu filho não estava bem. Ele estava inchado, ele tinha dores, ele não estava bem, nada bem. Se não era câncer, era alguma coisa, e alguma coisa grave. Indaguei a doutora Alejandro. Doutor, então esse inchaço que ele tem, e ele também não está conseguindo andar direito. E o que é? O que pode ser? Eu tinha tanto medo dessa pergunta, de fazer essa pergunta, porque eu tinha medo de que, sei lá, fosse... Será que existe algo pior do que aquela doença? Se não é isso, se não é, o que é então? Doutor Alejandro, ele não respondeu diretamente a pergunta que eu fiz. Ele disse, olha, eu vou encaminhar vocês por uma infectologista que vai atender junto com um neurologista para tratar. Para tratar? Sim, para tratar. Ficamos felizes por não ser o câncer. Mas eu volto a repetir, o Enzo não estava bem. Bom, a indicação era do Dr. Alejandro, infectologista e neurologista, cidade de Sorocaba. Só que a neuro em Sorocaba me deixou mais nervoso ainda. Ela disse que o caso era muito, muito, muito complexo, que tinha que procurar um outro médico. Não, ela não era capaz de resolver. Eu não sou, eu dou a mão à palmatória, é um caso muito complexo. Eu não sei nem se tem... O que, doutora? Não, desculpa, vai ter que procurar outro médico. Mas o que a senhora quis dizer? Desculpa, não, eu estou dizendo que eu não tenho solução. Entendo. Vocês terão que procurar outro médico. Eu já quase louco, sem saber o que fazer, trouxe o Enzo comigo embora para minha casa. Era tanta gente ligando, mandando mensagem. Como está o Enzo? Eu tô colocando o Enzo na minha oração, pastor. Pastor, estamos fazendo uma corrente aqui na tal igreja pedindo pelo Enzo. Ficamos sabendo que teu filho está muito doente. E eu, Paulinho Boa Pessoa, na minha fraqueza espiritual, cheguei a dizer: olha que eu sou pastor. Por favor, prestem atenção. Eu sou pastor. E eu, na minha fraqueza espiritual, cheguei a dizer: onde está o Deus que eu acredito? Cadê o Senhor? Onde está Deus? Eu vou perder o meu filho, o Enzo. E cadê o Deus que eu sirvo? Cadê? Para quê? Para que ele serve? Eu vou perder o Enzo. Então, se o Senhor existe, Deus, tira essa doença dele e coloque em mim agora. Não é justo! Com meu filho não é justo! Tira dele! Tira essa doença do meu filho e
Então coloque em mim agora. Eu quero ver. Se o Senhor é Deus, eu quero ver. Eu quero ver, não é justo. Nem os médicos sabem o que é. Tive numa médica agora. E ela se recusou. Ela estava dizendo que não tem solução. Depois ela mudou a conversa dizendo que ela não tem a solução, que eu procurasse um outro médico. Ela está duvidando de uma solução. Se a médica duvida, Senhor, imagine eu não estou duvidando. Eu estou duvidando não da solução, mas eu estou duvidando do Senhor que é Deus. Quero ver. Agora é hora de eu saber se o Senhor existe mesmo ou não. Agora eu quero saber. A minha esposa não é a mãe do Enzo. A minha esposa, a Patrícia, ela escutou o que eu estava falando. Ela não interferiu para não aumentar a minha ira, porque irado eu estava. Ela apenas orava. Orava porque ela observava que eu, enquanto pastor, já tinha perdido a minha fé. Então ela orava pelo Enzo, mas ela orava para que eu recuperasse a minha fé diante de Deus. Ela orava. Logo depois que passamos por esses médicos de Sorocaba indicados pelo Dr. Alejandro, um amigo meu me ligou de São Paulo. Ele queria saber notícias do Enzo. Expliquei para esse amigo que tudo estava acontecendo. Disse que nem os médicos sabiam o que fazer. Então esse amigo de São Paulo me falou: ô Valdir, olha, aqui no prédio que eu moro em São Paulo, aqui tem um oncologista, sabe? Ele mora aqui no prédio. Esse oncologista trabalha no Hospital das Clínicas. E você desculpa, rapaz, mas eu fiquei tão preocupado com teu filho que eu encontrei ele na parte do térreo aqui do prédio. Tem um lugar onde a gente faz uma caminhada aqui embaixo. E eu estava fazendo uma caminhada e encontrei com ele lá. Falei: doutor, me dá licença. E eu expliquei para esse médico oncologista o caso do teu filho, do Enzo. Eu falei a respeito de tudo o que ele está se passando. E sei. E o que ele falou? Eu falei ele? Você falou o médico. Desculpa, me confundi, eu tô nervoso também. Perdão, Valdir, é ela. É médica. É uma médica oncologista. É ela que mora aqui no prédio. Então eu falei com ela. E o que foi que ela falou? Ela falou para você trazer ele aqui. A médica? Sim, falou para você trazer ele aqui no HC São Paulo. Você pode fazer isso? Ela disse que quer ver o caso dele. Aliás, ela ficou muito interessada, viu? Sabe como é que é a mulher, né? Ela é médica. É médica, é mãe, né? Então eu acho que ela entendeu todo o drama que vocês estão vivendo. Você pode trazer ele aqui? São Paulo? Eu estava tão esgotado. Eu estava tão esgotado e tão desanimado. Sabe como é que eu respondi para esse meu amigo? Eu respondi exatamente assim: ah, tá, olha, eu vou conversar com a mãe dele, tá? Eu vou conversar com a mãe dele. Se a mãe dele aceitar, digo assim, se a mãe dele quiser, aí eu peço para a mãe dele levar. Eu menosprezei, entendam o que eu estou falando, eu menosprezei o que estava dizendo esse meu amigo de São Paulo. Eu, o pastor, o cheio de fé, eu estava tão esgotado que a minha resposta foi essa. Foi exatamente nesse tom. Vou conversar com a mãe do Enzo. Depois eu retorno, tá? Só que no dia seguinte, era uma quarta-feira, e 2 irmãos da igreja de Itapevi me telefonaram procurando saber notícia do Enzo. Mais uma vez eu expliquei tudo o que estava acontecendo. E eles me disseram que estavam indo às 15 horas para Sorocaba. Nós vamos passar aí em Salto, na tua casa. Nós vamos fazer uma oração pelo Enzo. Podemos ir?
quase que eu falei que não. Quase que eu falei que não. Diante da minha fé, eu pensei assim, caramba, esses dois sujeitos querem vir aqui na minha casa orar pelo Enzo, eu sou pastor, eu oro todo dia por ele. Não está resolvendo. Quase que eu falei que não, mas por um milagre de Deus eu disse, sim, tudo bem, tá bom, pode vir. Aí eu aproveitei, Paulinho, e corri lá na casa da mãe do Enzo e trouxe ele aqui para a chácara, né? Porque os senhores que viriam orar por ele queriam a presença dele. Então corri lá, trouxe o Enzo para cá. Às 17 horas, esses amigos, esses dois da igreja de Itapevi chegaram. E os dois ficaram surpresos de ver a situação do Enzo. Todo inchado, sem poder andar, com dores, me abraçaram. Mas eles mal sabiam que eu tinha perdido a fé. Eu tinha perdido a minha fé. Eles eram cheios de fé, mas eu tinha perdido a minha. E fomos orar. E na hora da oração eles sentiram o ungir, sentiram de ungir o Enzo. Aí trouxeram aquele azeite. E aí, tal qual manda a Bíblia, eles pegaram aquele azeite e foram passando na testa do Enzo, fazendo as orações, e assim foi feito. Eu chorava pelo desespero de perder o meu filho, e eles também choravam em nome daquela fé que eles sentiam, que eu já não conseguia atingir mais. Só que naquele dia, com aqueles dois irmãos de Itapevi, naquele dia eu pude sentir a visita de Deus. Deus voltou. Desculpe eu usar essa expressão. Deus não volta, Ele sempre está. Fui eu quem voltei. Então, naquele dia, eu senti Deus dentro de mim de novo. E isso me alegrou um pouco. Eu senti pulsar no meu coração a presença divina. Não foi Deus quem voltou, fui eu. Isso era quarta. Já na quinta-feira, a secretária do Dr. Marco Juliano ligou. Lembra o primeiro médico, Dr. Marco Juliano, que cuidou dele na sua primeira internação? Aquele que passava um tempão nos Estados Unidos da América? Ele mesmo, que acabou indicando o Dr. Alejandro. Então, foi a secretária desse médico que me ligou, Dr. Marco Juliano. E ela dizia que o Dr. Marco Juliano estava lá nos Estados Unidos e queria saber notícias do Enzo aqui. A essas alturas estávamos no mês de junho. Já tinham se passado mais de 60 dias. E o que ele informava é que ele estava num hospital lá nos Estados Unidos e ele estava ligando para o Brasil para saber de um paciente aqui. Então eu entendi que, como foi num dia após eu ter sentido a presença de Deus de novo no meu coração, que aquele era o trabalhar de Deus. Então eu disse para essa moça que me ligou, a secretária dele, nós vamos levar o Enzo para São Paulo, porque até agora ninguém conseguiu fazer nada por ele. Logo eu falei para essa moça, inclusive um amigo, contei a história do amigo do prédio. Ele conheceu uma oncologista em São Paulo, está levando para lá, porque ninguém conseguiu resolver o problema dele. Assim que eu disse isso, essa moça passou um tempo, ela voltou a me ligar. Essa moça voltou a me telefonar. E ela, na ligação seguinte, disse o seguinte: o Dr. Marco Juliano pediu para que você não leve o menino para São Paulo. Por favor. Não, mas eu já combinei, a médica oncologista está esperando por ele. Não. Ele pediu para não levá-lo para São Paulo. É que ele vai estar no Brasil na próxima segunda-feira agora, e ele tem medo que ele seja internado. Então, na segunda-feira, ele quer ver o Enzo. Por favor, o senhor não leve para São Paulo, porque segunda-feira ele quer ver o Enzo. O senhor pode me atender nisso? Bem, eu vou conversar, porque eu tinha que consultar a mãe dele. Eu tinha que conversar com a Lilian. Eu vou consultar a mãe dele, tá? Eu já te retorno. Falei com a Lilian, a mãe do Enzo. E a mãe do Enzo sentiu
sentiu também a presença de Deus. Falou, não, vamos então esperar. Não vamos para São Paulo, vamos esperar a segunda-feira do Dr. Marcos Juliano. Quando foi na segunda-feira, tal qual combinado, o Dr. Marcos Juliano estava já em Campinas. Não nos atendeu na segunda, mas na terça-feira levamos todos os exames para o Dr. Marcos Juliano. Ele pegou aqueles exames novos e Deus abriu a mente daquele médico para que ele enxergasse o mistério. E ele enxergou o mistério. Ele até deu um sorriso. Tá aqui, ó. Que? Bactéria. Não é câncer. Não? Só falou o quê? Bactéria. Essa bactéria se alojou na lombar, na coluna lombar do Enzo, inflamou todas as vértebras dele. Era o que eu tinha desconfiado. Eu estou encaminhando o Enzo para um hospital para dar um início ao tratamento urgente. Só que tem um detalhe, presta atenção, tanto o senhor quanto a senhora. Esse tratamento vai levar 90 dias. 90 dias. Só que ele vai ter que dar entrada no hospital agora, de imediato. Dr. Marcos Juliano trouxe uma infectologista de São Paulo para ajudar no tratamento dele na Unicamp. Foi colocado um catéter na veia do pescoço do Enzo para receber a medicação. Segundo ele, era melhor assim. Eu e a mãe, a Lília, mais a avó, a gente se revezava naquele hospital dia e noite e dia. Essa foi a nossa rotina durante 27 dias. 27 dias? Mas você não falou 90 dias? Calma, eu vou chegar lá. 27 dias, porque no 27º dia, o Enzo, ele começou a andar. O Enzo voltou a andar. E ele pegou uma grande amizade com as enfermeiras. E ele começou a se alimentar. E vimos que o tratamento era o correto, estava dando certo. E dentro de mim, eu pedia perdão a Deus, porque eu não conseguia enxergar que Deus estava junto de nós o tempo todo. Passados 47 dias da internação, era um domingo, eu me arrumava para ir ao hospital. Faltando 1 hora para eu sair, a Lília me ligou. Valdir! Oi, Lília. Valdir, olha, não precisa vir. Como assim? Não precisa eu ir? Eu de novo fraquejei. Será que o menino piorou de novo? Não entendi, Lilian. Não preciso ir? Mas por quê? O Dr. Marcos Juliano, ele está aqui. Ele acabou de examinar o Enzo. E aí? E aí? Tá preparado? Tô, fala. Fala, Lilian. Tô sim preparado. E aí? Ele deu alta. Ele deu alta pro Enzo. Quê? Alta. Você sabe o que é alta? Ele deu alta. Alta pro Enzo. O Enzo tá correndo. O Enzo corre aqui no hospital da esquerda pra direita, da direita pra esquerda, sem sentir dor nenhuma. Ele tá ótimo. Lilian, meu Deus do céu, como eu tô grato a Deus. Eu na hora caí de joelhos agradecendo a Deus, porque eu tinha certeza que era Deus me devolvendo o Enzo. Já tem 1 ano e 9 meses, Paulinho. E o Enzo tá liberto por completo, por total daquela doença. Aqui na chácara onde eu moro em Salto, ele corre, nada na piscina, anda de bike, de bicicleta. Que alegria! E eu aprendi que nunca podemos desistir, porque Deus é Deus o tempo todo. Preste atenção, ouça com atenção. Deus é Deus o tempo todo. Deus não nos desampara. Eu que tinha abandonado Deus, mas Deus jamais me abandonou. Olhando as minhas atitudes, eu me repreendo. Homem de pouca fé. Homem bully, né? Homem garrafa térmica, de pouca fé. Exatamente. Eu, como pastor, eu não poderia ter fraquejado. Mas até eu, sendo um pastor, eu fraquejei. Qualquer um pode fraquejar. Por que eu insisti que você reapresentasse essa minha carta?
Você apresentou a minha carta, fazia parte daquele teu canal que lamentavelmente hackeado, a carta se perdeu e eu queria que ela voltasse a ser apresentada, porque eu acho ela tão importante. Porque sendo eu um pastor, é como se Deus me tivesse dado uma autoridade para dizer, olha, qualquer um pode fraquejar. Se o pastor fraquejou, qualquer um pode fraquejar. Mas eu estou aqui para levar essa palavra para você. Não se desespere, não desanime. Mantenha sua fé viva, essa chama acesa, porque Deus não te abandona. Deus não te abandona. Quando é que eu poderia imaginar que Dr. Marco Juliano, ele vai para os Estados Unidos preocupado com meu filho e lá ele mergulha nos estudos, se junta a outros médicos norte-americanos para descobrir que era uma bactéria que provocava tudo isso no meu filho. E ele encontrou a solução para o problema. Se não tivesse havido esse tratamento, com certeza meu filho talvez tivesse partido. Deus não deixou. Agradeço em nome de uma família inteira. Eu, pastor Valdir, a minha esposa, que foi tão importante e fundamental nisso tudo. E ela não é a mãe do Enzo, não. Ela não é. Mas se preocupou, porque ela é mãe, né? Porque ela é mulher, Patrícia. Foi muito positiva. Eu não posso deixar de agradecer aquele meu amigo do prédio em São Paulo, que foi atrás daquela médica oncologista e ela se ofereceu para ajudar. Porque talvez se não fosse também ele, a médica disse, traga aqui para o Hospital das Clínicas que eu vou cuidar desse menino. Quando eu falei isso para a secretária do Dr. Marco Juliano, só apressou o processo. Não faz isso, não leva para São Paulo não, que segunda-feira ele está aqui. Você acredita que o Dr. Marco Juliano ele veio dos Estados Unidos só para isso? E apressou a viagem dele para isso? E você vê que foi importante essa intervenção do amigo do prédio em São Paulo? Porque se eu não digo que eu ia tomar essa providência, talvez tivesse sido dado um tempo maior e as coisas poderiam ter se complicado. Você vê como é que todo mundo foi importante. Aqueles dois amigos que vieram da igreja de Itapevi fazer a oração na minha casa quando eu trouxe o Enzo. Foi ali que eu senti Deus dentro de mim novamente. Deus sempre esteve lá, mas eu já não sentia. Naquele dia eu senti. Todas as pessoas foram fundamentais. Todas. E eu quero agradecer a todas elas. Dr. Alejandro teve seu papel positivo com a junta médica. Todos foram importantes. Dr. Alejandro afastou a possibilidade de câncer, o que num momento nos aliviou muito. Todos foram fundamentais. Mas, obviamente, que Deus inspirou um médico em especial. E a ele, toda a minha homenagem. Dr. Marco Juliano. Esse médico, Paulinho, da Unicamp. Meu Deus, como ele foi importante. Meu Deus do céu, é um médico que vive numa ponte aérea, sabe? Brasil, Estados Unidos. É um médico que, se eu puder indicar, e eu acho que eu posso, né? Eu estou indicando. Se de repente você tiver qualquer problema com relação à coluna, né? Ele é dessa alçada, né? Ele é um grande especialista. Procure o Dr. Marco Juliano na Unicamp. Como todo mundo sabe, a Unicamp pertence a Campinas. Ele está sempre pronto para atender a todos e ele atende a todos com muito carinho, com muito amor. Ele é um médico muito capacitado. Feito o momento para agradecer mais uma vez as pessoas que participam da história do Enzo. E por favor, adoraria receber o comentário de cada um de vocês. Meu nome, Pastor Valdir, morador em Salto, São Paulo. Aguardo o comentário de todos.